Olá pessoal, estamos aqui para a nossa aula do capítulo 4, continuando a certificação OCA. Na aula de hoje vou variar um pouco, não vou apresentar somente slides, mas vou variar entre o Cloud9 e os slides. Né? Eu achei os slides um pouco incompletos, que o pessoal da editora do livro fez, então eu vou tentar complementar mostrando mais código para vocês, exemplos, para que possa ficar mais claro o conteúdo de hoje. Ok? Então, como vocês já estão vendo na tela aí, nós vamos ver um pouco sobre métodos, encapsulamento, e não está no título, mas no finalzinho a gente vai ver um pouco também sobre expressões lambda, que faz parte da programação funcional que o Java implementa. Apenas uma introdução inicial, certo? Bom, só contextualizando aqui, falando sobre um pouco sobre encapsulamento. O que seria encapsulamento? Né? No contexto do Java, de maneira bem simples, é você colocar todos os seus atributos da sua classe, né, como privados, private, certo? Criar métodos get e set públicos e somente através desses métodos você consegue acessar o valor dos atributos e alterar o valor dos atributos, certo? Isso faz com que você diminua o escopo desses atributos. O escopo deles vai ser dentro da classe, ou seja, você só consegue alterar o valor do atributo diretamente dentro da classe, certo? Você não vai conseguir alterar, por exemplo, o CPF do funcionário colocando funcionário.cpf recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, correndo o risco de gravar um CPF inválido. Então você vai ter um método set CPF, e aí você passa o valor, e aí dentro desse set CPF você pode fazer uma validação na sua classe para saber se esse CPF é válido ou não antes de atribuir. Então você, de certa forma, protege o status do seu objeto, certo? Só quem vai manipular é a própria classe daquele objeto, tá bom? De uma maneira bem simples é isso. Uma diferençazinha para os atributos que são booleanos, ao invés de você ter get, por exemplo, o atributo é saber se o funcionário vamos supor, saber se ele é homem, né, ou mulher. Então você tem lá um método método isMan, né, is-homem, homem, para saber se ele é homem, certo? Em vez de você ter o método get homem, né, você tem o is, para saber se é determinada característica, certo? Só essa diferença, né? O Java, por convenção, assumiu que os atributos booleanos vão começar com is, né, em vez de get. Mas o set para alterar, você usa o set também. Ok? Então vamos direto para o que nos interessa mais na aula de hoje, a parte de métodos. Tá? Bom, a primeira coisa que pode aparecer na definição de um método, não necessariamente vai aparecer, mas porque é um trecho opcional, são os modificadores de acesso. Né? Então temos aqui público, o método será acessível a qualquer objeto, né, dentro do seu programa, qualquer classe. Default, quando você não coloca nada, certo? Vai ser acessível dentro do mesmo pacote, ou seja, classes dentro do mesmo pacote daquela classe pode chamar o método. Protegido, aí você tem que colocar protected, né? Ele tem o mesmo acesso default dentro do mesmo pacote, incluindo as subclasses daquele pacote, certo? Privado, que é o mais restrito de todos, você só vai conseguir acessar o método dentro da própria classe, ok? Vamos dar uma olhadinha no código aqui. Deixa eu alterar aqui Pronto, voltamos aqui para Cloud9. Vou colocar aqui tela cheia. Isso fica melhor. Pronto. Então, eu coloquei aqui boa parte do código que a gente tem disponível lá no livro para a gente poder avaliar, porque tem muita coisa interessante que os slides não comentam, né? Eu coloquei alguns métodos inválidos e outros métodos que estão ok, certo?
Então aqui no início de cara a gente vê aqui os modificadores de acesso, né? Nós acabamos de ver tudo público aqui, ou de pacote, como no caso desse cara aqui que não tem nada, certo? Então esse método aqui é inválido porque ele criou um modifier que não existe, né? Não existe esse modificador chamado modifier, certo? Isso aqui é uma dica interessante que sempre cai nas provas de certificação. A ordem aqui, por exemplo, poderia ter public static, poderia ter static public, certo? A ordem dos modificadores pode variar. No entanto, o retorno, tipo de retorno sempre tem que estar anterior ao nome do método, certo? Então, se ele inverter, como ele inverteu aqui, ó, final, void final, está errado, certo? Void deveria estar nessa posição aqui, ok? Tranquilo? Beleza, aqui está ok, eu não defini nenhum retorno, ele é de pacote, né? Default, a visibilidade dele é default. Aqui também está ok, eu defini como público, não defini nenhum retorno, ele pode dar um return, não retornar nada, né? Então, ele é void, não retorna nada, e realmente aqui tem um return retornando nada. Aqui, visibilidade pública, estou definindo que retorna um string, então eu sou obrigado a retornar o string. Ele retornou aqui, no caso, um string vazia, também não tem problema. Qual é o erro aqui nesse inválido 3 aqui, né? Ele definiu que é retornar um string, no entanto, dentro do corpo do método, que é essa parte aqui, isso aqui é o corpo do método, né? Que está entre chaves, ele não colocou nenhum retorno. Então, isso é inválido. O Java não vai permitir. Por fim, esse inválido... Não, eu tenho inválido 5, né? Então, esse inválido 4 aqui, ele não definiu nenhum retorno. Então, no Java, você é obrigado a definir. Nem que você coloque void, para dizer que não vai retornar nada, mas você é obrigado a definir. Certo? A não ser que seja um construtor de uma classe. Como aqui não é um construtor, não tem o mesmo nome da classe, né? Então eu sou obrigado a botar. Como ele não botou, não vai compilar também. Certo? Por fim, esse exemplo bem interessante, que também pode cair na prova de certificação, que é uma pegadinha, né? Ele tem um string, né? Como retorno. Bem aqui ele está retornando um string, no entanto, ele só retorna se o parâmetro alfa é igual a 4. Se eu passar 3 como parâmetro, por exemplo, ele vai cair aqui e não vai retornar nada. Então deveria ter algum outro retorno aqui. Como eu não tenho, né, não vai, o Java vai entender que não vai compilar esse código. Ok? Fechando aqui para facilitar para a gente. Bom, falando um pouco ainda sobre tipos de retorno, né? Certo? Deixa eu tentar compilar esse código aqui para a gente dar uma olhadinha. Para exibir aqui, acho que é F6, edit, view console, Java C, métodos, você ficou com espaço Java C, métodos 1, return types.java. Vamos lá no comecinho. Pronto. Ele vai reclamar dos métodos que estão com o nome errado aqui embaixo, certo? Então, aqui só mostrando, são dois métodos, né? Um chamado long2 e outro chamado integer, que ele está retornando 9. Aqui ele está retornando um long. Isso. Um cara que é inteiro. Só que como esse long é um 9, né? Ele cabe dentro de um inteiro. Tudo bem, ele não vai reclamar. Ok? Então vamos aqui para baixo para os nomes dos métodos. Bom, o nome de método vai seguir a mesma regra, né? Aquelas mesmas regrinhas de nome de variável, certo? De atributo. Ou seja, eu posso ter números, posso, mas não posso começar com um número. Então aqui está errado, porque ele começou com um dígito, certo? Aqui o que foi que aconteceu? Ele inverteu, ó. O void veio vir antes do nome do
método. Como ele inverteu, está errado. Aqui ele não colocou o nome do método, só void. Então também não vai deixar compilar, certo? Alguns detalhes importantes. Lista de parâmetros. Eu sou obrigado a colocar, nem que eu coloque só abre e fecha parênteses, para dizer que não recebi nenhum parâmetro explicitamente, mas eu não posso deixar sem os parênteses, por isso não compila. Aqui ele colocou mais uma casquinha de banana, um ponto e vírgula no lugar da vírgula, separando os parâmetros. Então no Java é vírgula, certo? Separa os parâmetros. Corpo do método, né? Corpo do método também é obrigatório. Se o método não for abstrato, eu tenho que colocar, né? Nem que não tenha nada aqui dentro, seja vazio, como no caso desse cara aqui, mas eu sou obrigado a colocar abre e fecha chaves, ok? Então esse aqui está ok. Esse aqui ele não colocou, por isso que está errado, né? Esse aqui é um exemplo clássico que recebe um parâmetro e tem o corpo do método com o conteúdo, certo? Vamos voltar um pouco para os slides aqui para a gente ver se tem mais alguma coisa. Bom, ainda um pouco sobre visibilidade no caso aqui de pacotes, certo? Por exemplo, eu tenho aqui essas três classes, né? ATM, Online, Act Manager e Account, que seria a conta. Esses que tem mais antes aqui são públicas. Se elas são públicas, eu posso acessar de qualquer outra classe, por exemplo, a classe Customer, que está em outro pacote, certo? Quando você não tem nada na UML, ó, significa que é uma classe de pacote, ou seja, você não definiu Public Class Account, define somente Class Account, certo? Então, o Customer, como está em outro pacote, não tem acesso à classe Account, somente essas duas classes aqui. No entanto, essas duas classes ATM online, elas têm acesso à classe Account, por quê? Porque elas estão dentro do mesmo pacote, certo? Tranquilo, né? Aqui ele vai falar que tudo você vai desenhar um método, né? Criar um método, você tem que definir os modificadores, podem existir ou não, se não for, por exemplo, se for de pacote, não vai ter nada, né? O tipo de retorno, o nome e a lista de parâmetros, certo? Aqui os modificadores que podem existir. Abstrato, se o método não tem conteúdo, né? Termina com ponto e vírgula, a gente usa muito isso em interfaces e em classes abstratas, né? Final, se o método não pode ser sobrescrito, ou seja, é uma classe que herda daquela sua classe que define o método, ela não pode redefinir esse método na subclasse, na classe filha, certo? O método não pode ser redefinido na classe filha. Nativo, se você tem um código em uma linguagem nativa, como por exemplo C++, estático, quando o método pertence à classe e não às instâncias, né? Não o método de instância, mas o método de classe, ou seja, você não precisa criar uma instância para chamar aquele método, você pode simplesmente botar o nome da classe, ponto, e chamar o método. Synchronized, quando você quer evitar que várias threads no ambiente multithread, né, várias threads entrem na execução daquele seu método. Imagine que você tem um objeto compartilhado entre aquelas threads sendo alterado dentro do seu método, certo? E aí você não quer causar confusão no estado do seu objeto. Causar várias condições que possam gerar erro no seu código. Então você cria um método como sincronizado, né? Synchronized. Ou seja, quando uma thread chegar para executar aquele método, ele vai ver se alguma outra já entrou antes. Se alguma outra tiver entrado, ele vai esperar a execução da anterior, para só depois, é como se criasse uma fila, né? Onde as threads vão esperando a sua vez de executar o método. DistrictFP é uma condição bem particular quando você quer usar pontos flutuantes de uma forma mais avançada, de uma forma mais restrita, né? Outros tipos de pontos flutuantes, que não o double e o float convencionais que a gente usa. Pronto, sobrecarga. Deixa eu ver se eu tenho código aqui falando sobre isso. Vamos continuar aqui, que daqui a pouco a gente deve chegar nessa parte de sobrecarga de métodos, tá? Acho que eu fechei, não foi a classe da anterior. Pronto, continuando aqui sobre parâmetros, certo? Um detalhe interessante a gente tem que observar é o seguinte, deixa eu mudar aqui para o código, né? Ok, vamos continuar aqui sobre parâmetros ainda. Parâmetros de métodos, né? Quando eu tenho esse
esse formato aqui ele chama de var args, né? Var args, certo? O Java internamente ele vai entender isso como um array de inteiros, ok? Na verdade, é uma sequência de inteiros que você pode passar isso. Você pode passar tanto um array de inteiros para esse método, como você pode passar uma sequência 1,2,3, certo? Ok, então, como ele trata internamente como um array, eu posso chamar nums.length para ver o tamanho dessa quantidade de parâmetros que foi passado nesse var args aqui, né? Então, uma quantidade variável de inteiros. Ok? Também posso percorrer com for each, como está acontecendo aqui, ó. Percorrendo com for each como se fosse um array convencional, certo? Pronto. Aí tem uns detalhes, que é o seguinte: eu posso ter outros parâmetros de outros tipos? Posso. Só que eles têm que vir antes do meu parâmetro var args. Ou seja, o parâmetro var args tem que ser o último parâmetro no método. Tá? Para não causar confusão, como ele é um parâmetro variável, né? Você não sabe quantos vão vir, então para não causar confusão, ele vem sempre no final. Ok? Ele sempre vai vir no final. Certo? Aí aqui ele tem um método main, né? Fazendo uso, olha só, chamando aquela walk lá, aquele primeiro método, passando 1, depois passando 1, 2, depois passando 1, 3, é variável. E olha só que interessante, que no final, o walk 2 ele passa 1 e passa um vetor de inteiros. Também funciona dessa forma, posso passar um vetor de inteiros, né, um código mais verboso, eu escrevo mais código, então o Java vai aceitar porque internamente é um vetor de inteiros. Ok? Aí aqui dois exemplos que não compilam, ó. O var args veio no começo, então no final ele sempre tem que vir no final. E segundo, não pode ter mais de um, só pode ter apenas um, é a segunda regra. Certo? Não, como é que ele vai saber quais inteiros pertencem? Imagina uma chamada como essa aqui, ó. 1, 2, 3. Tá, o 1 pertence a qual? Ao start ou ao uns? E o 2 pertence a qual deles? Né? Então, não tem como saber. Por isso que o Java não permite essa forma aqui. Ok? Beleza. Aí que a gente chegou um código falando um pouco sobre métodos estáticos, né? Atributos estáticos e tal. Então, o que acontece? Ele tem um atributo estático aqui embaixo chamado values, que é uma lista de strings. Ok? Beleza. E o nome da minha classe é métodos for static, né? Ele instanciou aqui um objeto. Ele também tem um atributo count, que é estático. Em cima também, definido, né? Lá embaixo ele tem um values, aqui em cima tem um count. Aí, o que foi que ele fez? Ele imprimiu o valor inicial, que é 0, né? Atribuiu nulo. Aí o primeiro detalhe é o seguinte, que a prova de certificação pode levar a gente a achar que aqui nesse código da linha 12 aqui embaixo, como ele atribuiu null para m, vai dar erro de null pointer exception. Daria se count não fosse estático, fosse um atributo de objeto. Mas como ele é um atributo de classe, ele pertence à classe, não vai dar erro, ele vai retornar 0. Existe um valor atribuído para esse cara, para essa classe, então retorna 0, entendeu? Ele não vai dar erro aqui. É uma pegadinha que eles podem fazer. Ok? Outra pegadinha é o seguinte. Eu crio um non-static method, ou seja, um método que não é estático aqui dentro. Métodos que não são estáticos eu só posso chamar usando instâncias da classe, usando um objeto. Então ele tentou chamar diretamente, não tem nenhum objeto aqui, certo? Não tem m ponto, não estático. E ele está chamando dentro de um método que é estático, que é o método main. Então vai dar erro, porque eu não posso referenciar, né, um cara que não é estático num contexto que eu estou aqui, no caso, estático, certo? Que é o método main. Beleza? Depois ele adicionou esse valor SumValue à minha lista que está aqui embaixo, certo? Tranquilo, beleza? E aí o que aconteceu? Aqui embaixo vai dar um erro porque ele tenta criar uma nova lista, uma nova relist. Porém, esse values, além de ser estático, ele é final. Final significa que é constante, ou seja, eu só posso criar, atribuir o valor
a essa variável uma única vez. Então, como aqui na criação ele já atribuiu, ó, eu não posso atribuir novamente. Então, o modificador final significa isso. É constante, eu não posso atribuir uma segunda vez. Posso atribuir apenas uma única vez valor para essa variável. Ok? Então, eu só posso atribuir uma única vez uma nova lista para essa variável. Não posso criar novamente aqui. Por isso que ele vai dar erro bem nessa linha 21 aqui. Okay? Bom, vamos voltar um pouco para o slide, vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa sobre... Aqui ele está em sobrecarga de método, né? Certo. Deixa eu ver se eu tenho algum código aqui falando sobre isso. Se não tiver, eu vou comentar sobre o que tem lá no slide. Passagem por valor. Aqui não tem. Ordem de inicialização. Não tem, não. Então vamos voltar para os slides aqui para a gente comentar um pouco sobre sobrecarga de método. Quando é que é interessante sobrecarregar um método? Você vai usar o mesmo... Sempre você vai usar o mesmo nome, né? Como nesse caso aqui, ó. Só um instantinho, pessoal. Então você vai usar o mesmo nome do método, no caso aqui addContact, está sendo usado 3 vezes, são 3 métodos, né? A diferença está nos parâmetros, ou seja, quando eu sobrecarrego o método, eu crio o método várias vezes com o mesmo nome, só que com parâmetros diferentes, onde pode mudar a quantidade dos parâmetros, os tipos e às vezes até a ordem, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o string e phone, eu poderia ter o contrário, um outro com phone e string. Ok? Aqui o var eu já expliquei para vocês, vou pular. O estático também já expliquei, que é quando é de classe, né? Pronto, agora passagem por valor, passagem por referência. Vamos retornar aqui ao código. Eu acho que é exatamente o que nós paramos aqui, deixa eu ver. Não, mas a gente tem um código que fala sobre passagem por valor e passagem por referência. Bem aqui, né? Bom, explicando inicialmente, o Java sempre passa por valor, certo? Ele sempre vai passar por valor, nunca vai passar a variável como parâmetro, né, por referência, sempre é por valor. O que é que significa isso? Significa que se você alterar aquela variável, aquele parâmetro, por exemplo, eu passo um inteiro para dentro do meu método, né, como aqui, ó. Eu passo um inteiro para o meu método. Se eu altero o conteúdo desse inteiro, não vai refletir fora do meu método. Quando eu voltar para a chamada do método, esse inteiro vai ter o conteúdo original que ele passou aqui. Quando se a passagem de parâmetro fosse por referência, aconteceria sim a alteração. Quando eu alterasse para 10 e voltasse para o método que chamou esse método aqui, o valor estaria alterado para 10 do parâmetro. Certo? Então é mais ou menos o que esse método aqui tenta demonstrar. Olha só. Ele cria um inteiro zero e passou o i como parâmetro aqui para o new number. E aqui ele vai alterar para 10. No entanto, o i vai continuar zero porque a passagem é por valor. Ele passou o valor zero aqui, não passou a referência da variável i, certo? Para dentro do método. Ele passou só o valor zero. Ok? Aqui embaixo ele cria um string s, Maria, né? E cria um string builder tuv. E ele passou essa string builder e esse string builder para o método speak. Ok? Lembra, string é imutável. Então aqui ele passou, na verdade, não a referência a string, mas passou o valor Maria. Ele faz a mesma coisa que altera para um valor diferente, altera para Ana, certo? Que não vai refletir em nada, a variável S vai continuar sendo Maria. No entanto, tem um detalhe aqui. String builder é mutável, não é isso? String builder é mutável. Embora ele passe o valor da string builder, né, para cá, certo? Passa o valor que essa variável está apontando para o objeto string builder. Quando eu chamar um append aqui, ele vai alterar o conteúdo desse string builder.
Veja que é diferente de fazer isso aqui. Ó. Se eu fizer SB recebe new string builder, certo? Se eu fizesse isso aqui, ó, a string builder original não seria alterada, continuaria sendo essa aqui. Eu perderia a referência a ela que foi passada, né? Perderia digamos, o endereço para essa string builder que foi passado aqui, certo? Continuaria sendo ela, ok? Se eu fizesse isso aqui antes, não alteraria em nada a minha string builder, porque eu estou criando uma nova, certo? E a minha string builder continuaria sendo essa fora aqui, SB, continuaria sendo TUV. No entanto, como isso aqui não acontece, né? Eu dou um append, sim, o x vai vir para cá, vai ser adicionado o x, certo? Porque na verdade é passagem por valor, ele passou o valor de quê? Do endereço desse objeto aqui. Ele passou o valor do endereço para esse objeto. Como esse objeto é mutável, quando eu chamar o append, vai alterar sim o conteúdo desse objeto. O que não vai acontecer se eu der um new. Se eu der um new aqui, ele não vai fazer com que esse SB aponte para um novo objeto que eu criei aqui. Certo? Vou só executar esse código para vocês verem. Então, Java. Método 6. Passagem por valor. Olha só. Ele está imprimindo, né? 0, que é o valor de I, que não mudou. Maria, que é o valor de S, que também não mudou. No entanto, ó, o X vem aqui. Certo? Vem aqui e ele imprimiu TUVX. Ok? Então, isso já foi para a conta. Vamos voltar um pouco aqui. Vamos ver um pouco sobre inicialização de código estático. Certo? Então, acontece o seguinte. Código estático é código que pertence à classe, né? E não aos objetos, às instâncias, pertencem à classe, mais genérico. Ok? Aqui ele está fazendo uma jogadinha de blocos estáticos, de inicialização estática da classe, juntamente com atributos estáticos que são constantes, né? Final, certo? Eu tenho um aqui que não tem final, e tenho 3 que são final. Beleza. Então o que acontece? Esse aqui, como não é final, ele é uma variável, eu posso alterar quantas vezes eu quiser. Então, eu atribuí 1 aqui, bem aqui ele foi atribuir o 0, não tem problema nenhum, por quê? Porque não é final, certo? Esse atributo 1 não é final. Esses outros atributos, eles são final, eu só posso atribuir valor uma única vez e eu preciso atribuir exatamente uma vez, eu não posso deixar eles sem serem inicializados. Então, por exemplo, o to aqui, ele não é inicializado, né, quando é criado, definido, mas eu inicializo dentro de um bloco estático. Beleza, então tá ok, não tem problema nenhum. Eu posso inicializar assim, certo? Tranquilo? O atributo 3, só que o que acontece? Tem um detalhe aqui, ó. Ele atribui 2 aqui, mas aqui embaixo ele tem que atribuir 4. Nessa segunda atribuição vai dar erro porque eu já atribuí uma vez e ele é final, só posso atribuir uma única vez, certo? Da mesma forma que o atributo 3 recebe 4 e aqui embaixo ele está tentando atribuir um valor 3, ou seja, vai dar erro de compilação também porque ele está tentando atribuir uma segunda vez. E aqui eu tenho um atributo for que não compila porque ele não inicializou o valor dessa variável estática final aqui, certo? Como é final, obrigatoriamente tem que ter um valor e uma única vez. Ele nem atribuiu aqui e nem nesse bloco estático, nem nesse aqui de cima, certo? Outro detalhe aqui em cima, eu tenho uma variável também final estática, né, number seconds per hour. Eu estou tentando atribuir um valor a ela, certo? Quer dizer, eu estou atribuindo valor a ela baseado em dois inteiros aqui que eu criei dentro do meu bloco estático, duas variáveis locais, e atribuo o valor. Tranquilo,
Não tem problema nenhum, isso vai funcionar filé. Agora, se eu tiro daqui, ó, coloco isso aqui para fora do bloco estático, o que acontece? Virou um atributo de instância, né? E aí sim vai dar erro. Por quê? Porque esse valor aqui depende da existência de uma instância. E nesse contexto aqui eu estou no bloco estático, eu não tenho nenhum objeto criado, certo? Não vai funcionar, mas dessa forma aqui funciona tranquilo. Eu posso ter código aqui dentro do bloco estático para inicializar o valor da minha constante. Veja que a minha constante só recebe o valor uma única vez. Então, beleza, tá? Vai funcionar. Bom, falando um pouco sobre, a gente falou sobre atributos estáticos, falando um pouco sobre import estático, né? Isso aí é uma funcionalidade bacana que o Java criou. Você pode importar um atributo ou um método estático, certo? Para que você não precise usar mais o nome da classe dentro do seu código, junto com o nome do método. Por exemplo, aqui, ó, a classe arrays tem um método estático chamado asList, né? Que vai transformar um array numa lista. Se eu faço um import estático desse método estático, dentro do meu código, basta eu chamar asList, não preciso mais botar arrays.asList. Okay? Da mesma forma, uma constante maxValue da classe integer. Se eu faço um import estático dela, eu posso simplesmente referenciá-la diretamente no meu código, certo? Não preciso mais colocar integer antes. Ok? Agora, isso aqui só funciona para métodos e constantes, atributos constantes, né? Eu não posso fazer um import estático de uma classe, vai dar erro. Também não posso fazer um import estático, certo? De uma classe, ponto asterisco, dizendo tudo que eu quero daquela classe, porque aquela classe tem várias coisas, não tem só atributos e métodos estáticos, tem mais coisas. Então, ele vai sempre esperar algo específico aqui, certo? Ok? E eu também não tenho que ter cuidado com essas ambiguidades aqui, ó. Se eu importar float.maxValue, como eu importei integer.maxValue, vai dar erro porque ele não vai saber qual é o maxValue que ele vai usar aqui, né? Dentro do código, certo? Então tem que ter cuidado com esses caras que têm o mesmo nome no meu import estático, certo? Beleza. Vamos voltar para os nossos slides aqui. Então a gente já viu passagem por valor, que é o que o Java suporta, né? Deixa eu passar aqui. Isso aqui a gente já viu, vou pular. E a gente chega na parte de lambdas, né? Na programação funcional. Então a partir do Java 8 foi introduzido na linguagem a habilidade de escrever código num estilo diferente que se chama programação funcional. É uma outra forma de você escrever um código mais declarativo, onde você se preocupa muito mais com o que é que você vai fazer do que com o como, né? Você vai se preocupar muito mais com o comportamento do que com o estado dos objetos. É um conceito um pouco abstrato, né? Para quem não conhece, eu sugiro que leia um pouco sobre isso. Programação funcional. Certo? Então ele vai focar muito mais em expressões do que em loops. Então você vai ver que você vai ter um código menor, né? Um código mais simples, mais simplificado. Então, em geral, a grande maioria das linguagens usam expressões lambda, né? As linguagens modernas, como Python, né? Ruby e agora aqui no Java também, eles usam expressões lambda para escrever código funcional, né? Código em linguagem, em programação funcional. Elas vão funcionar como métodos anônimos, ou seja, métodos que não têm nome e que você pode até passar como parâmetro. É isso que vai acontecer na prática. Você passa um método como parâmetro, como no JavaScript. Quem programou em JavaScript, você pode pegar um método, uma variável e passar como parâmetro. Aqui vai ser um conceito parecido. Você consegue passar um método como parâmetro para ser executado depois, em um segundo momento. Você define um código que não é executado naquele momento, mas no momento posterior. E esse código é passado como parâmetro, né? Pronto, então, falando que no final, você pode passar como se o método fosse uma variável. Você pode passar realmente
aquele código, como se aquele método fosse uma variável sendo passada para um método como parâmetro. Então, um exemplo que a gente vai ver aqui acho que está mais organizadinho. Eu tenho a classe animal, né, que tem esses atributos aqui: espécie, se pode saltar, se pode nadar, né? Pode saltar, pode nadar. E aí eu tenho esse construtor definido aqui, ó, nome da espécie, né? Se ele pode saltar, se ele pode nadar, ele vai passar true ou falso aqui. E aí eu tenho os métodos can hop, can swim e o toString, que retorna a espécie, certo? Beleza. E aí eu tenho uma interface definida aqui, né? A gente não viu a interface, mas interfaces são um conjunto de métodos não implementados, onde as classes que implementam a interface vão ser responsáveis por implementar esses métodos. Então ele vai definir vários métodos que as classes que implementam essa interface vão ter que escrever. Ok? Então o checkTrait tem um método teste que retorna um true ou false e recebe um animal como parâmetro, aquele animal que a gente viu aqui. Ok? Beleza. E aí eu tenho uma classe que implementa a interface. Check if hopper, ou seja, check se ele é um animal que salta, né, que sabe saltar. O que ele faz? Ele implementa da seguinte forma: A é o animal, ponto, can hope. Se o animal puder saltar, retorna verdadeiro, caso contrário, retorna falso. E no método main ele cria vários animais aqui, ó, peixe, canguru, coelho, tartaruga, e vai passando aqui. Um pode saltar, né, esse aqui não pode saltar, mas pode nadar. Esse aqui pode saltar, mas não nada. Também pode saltar, mas não nada. Não salta, mas nada, né? E aí ele vai chamar o método print, que vai imprimir os animais de acordo com o check if hope, ou seja, cheque se ele sabe saltar. Se ele souber saltar, os animais são impressos. O método print, continuando aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar o check.testAnimal, ou seja, se o animal sabe saltar, que é o meu método teste, ele testa se ele sabe, pode saltar, né? Eu vou imprimir o nome dele, a espécie dele, né? Senão não imprime nada, e aí só quebra a linha aqui, ok? Beleza? Então, como é que a gente faz isso de uma forma mais simplificada, né? Como é que a gente pode testar isso de uma forma mais simplificada? E outra coisa também, se eu quiser depois testar se o animal pode saltar ou não para imprimir aqueles caras, eu vou ter que criar uma nova classe, né? uma nova classe checkIfSwimmer, implementa esse cara, né? Então, tem uma forma mais simples de fazer isso, certo? Que seria usando expressões lambda. Olha só, se em vez de eu escrever todo esse código aqui, né, dessa classe aqui, ó, checkIfHopper, né, eu posso simplesmente resolver isso numa única linha de código, que seria essa aqui, ó. O animal A é o parâmetro, né, verifique se ele A.TenHope. Veja que esse código A.TenHope, ele não é executado aqui. Ele é passado como parâmetro, essa expressão toda é passada como parâmetro do método print, e esse código aqui vai ser executado somente, vou botar aqui, vai ser executado nesse momento aqui, ó. Certo? Vai ser executado dentro do meu print nesse momento aqui. Ok? E aí, se eu quiser printar somente os caras que nadam, aí eu chamo simplesmente a.canSwim, em vez de a.canHope. Eu não preciso criar uma nova classe. Certo? Então, como é que é a estrutura da expressão lambda? A mais simples possível é assim, ó. Eu coloco o meu parâmetro aqui, a seta, né? Eu chamo de arrow, e depois o meu corpo da expressão. Aqui no caso tem um único comando que é a.canHope. Certo? Beleza? Então, como é que o Java vai interpretar? Ele vai tentar mapear a sua expressão lambda na interface boolean test animal A. Né? Como essa interface foi definida aqui, ó, né? E aqui o método print recebe um objeto, né? O método print aqui recebe um objeto checkTrait, então ele vai tentar mapear para ver se o método que você passou
tem esse formato, ou seja, recebe um animal e passam e retornam um booleano. Então aqui no caso, sim, né, ele recebe um animal e esse método retorna um booleano, então está compatível com a interface. É isso que o Java vai testar, certo? Né? O parâmetro lambda tem que ser um animal e ele obrigatoriamente deve retornar um booleano para poder funcionar, certo? Bom, algumas partes da sintaxe da expressão lambda são opcionais. Aqui a gente é a forma mais simples possível, mas poderia ser assim também. Ó. Poderia abrir e fechar parênteses, definir aqui o tipo, né, e colocar as chaves, né, ponto e vírgula e um return aqui. Okay? Se eu tiver vários comandos aqui dentro, então obrigatoriamente é como o if, né? Se o if tiver só um comando, eu não sou obrigado a colocar chaves. Se ele tiver mais de um comando, eu sou obrigado a colocar chaves. Se eu optar por usar esse formato aqui com return, eu sou obrigado a colocar o ponto e vírgula. Senão vai dar erro também. Certo? Então é exatamente o que está explicando aqui. Outro detalhe, se aqui eu tiver mais de um parâmetro, né, se fosse A, B, C, eu teria que colocar parênteses, A, vírgula, B, vírgula, C, fecha parênteses, certo? Então, ele deve ter os parênteses, a não ser que tenha exatamente um parâmetro. Então, só vai ser opcional os parênteses se eu tiver exatamente um parâmetro, certo? A lista de tipos deve ser consistente, ou seja, que né, os tipos dos parâmetros têm que ser consistentes, eu não posso colocar tipos diferentes do que a minha interface está esperando, que no caso aqui é animal, então a minha interface recebe um animal, eu tenho que passar um animal como parâmetro aqui na minha expressão lambda. Bom, se eu tiver vários comandos, então ele vai obrigar o uso das chaves, foi o que eu expliquei, né? Que vai ser obrigatório o uso dessas chaves se eu tiver mais de um comando. Ok? Se eu tiver um return, se eu tiver vários comandos, eu tenho que ter um return e um ponto e vírgula aqui fechando, certo? Sempre que eu tiver um return, eu vou ter que ter um ponto e vírgula. Se eu tiver vários comandos, no final eu vou ter que dar um return com o ponto e vírgula. Bom, aqui ele definiu a interface Gorilla, que tem o método move, certo? Só um instantinho. Filho, tá assistindo não? Seu quarto lá que tá gravando a aula. Bom, aí tem uma família de gorilas, certo? Que tem um atributo walk, ok? Recebendo a string walk. E ele tem um método everyone play, todo mundo brinca, né? Recebendo um boolean para saber se é bebê ou não é bebê, certo? E aí ele criou um approach aqui, enable, né? E aí ele está passando algumas para o play, né? Para o método play que está aqui embaixo, ele está passando algumas expressões lambda aqui, ok? O método play recebe um gorila, não é isso? Como parâmetro, não retorna nada. Então, como não retorna nada, eu não sou obrigado a dar um return aqui, certo? Ok? No entanto, ele recebe um gorila, né? É que ele não está passando nada como parâmetro. Tem que observar isso aqui, né? Ele tem que passar alguma coisa como parâmetro. É obrigado a passar parâmetros? Não, não é obrigado a passar parâmetros se o seu método não definir que recebe parâmetros. Ok? Então, o método play, ele está chamando o método move de gorila. E o método move, na verdade, não recebe parâmetros, mas retorna uma string, né? Certo? O método move não recebe parâmetros, mas retorna um string. Que é exatamente essa string que ele está passando aqui, ó. Certo? Então é o seguinte, ele está chamando o método play, que no final das contas vai chamar o método move. Então a interface que eu tenho que implementar nas minhas expressões lambdas está definida lá no Gorilla, né? Move.
que é um cara que não recebe parâmetros, retorna um string. Então, o que acontece aqui? Ó, ele não passa nenhum parâmetro, está sempre retornando um string. No caso aqui, o walk. Depois aqui ele verifica, é bebê? Se for, ele retorna esse string, se não, ele retorna run. Ok? E o último aqui, ele retorna o string approach, né? Sem passar nenhum parâmetro, está correto, porque a interface define dessa forma, não passa nenhum parâmetro e retorna uma string. Ok? Bom dia, filho. Pronto. Um detalhe aqui é o seguinte. Eu posso usar variáveis locais, isso que quer mostrar nesse código aqui. Eu posso usar variáveis locais, como no caso aqui approach, certo? Ok? Ou parâmetros, como no caso aqui baby. Desde que esses parâmetros, variáveis locais, não sejam alterados após o uso delas aqui na expressão lambda. Então, a continuação do código não pode alterar. Bem, não alterou, beleza. Certo? Eu também posso usar variáveis de instância, walk, né, que ele está usando aqui, e variáveis de classe. No caso aqui ele não colocou nenhuma variável estática, mas também poderia utilizar aqui o uso de variáveis dentro do... Pronto. Deixa eu voltar aqui para o código para a gente ver um pouco sobre construtores. Eu acho que tem um código sobre construtores. Bom, aqui a gente não, eu pensei que tivesse um código sobre construtores, mas não vamos ter não, certo? Deixa eu ver alguns detalhes com vocês. Qual o grande lance dos construtores, né? Eles são métodos mais especiais que têm o mesmo nome da classe, certo? E não retorna nenhum valor, então não tem nem void lá, certo? Então ele não vai ter tipo de retorno. O tipo de retorno é o próprio objeto que ele cria, então está implícito, você não coloca. Ele tem o mesmo nome da classe. Ele pode ter acesso público, né? Ou você pode criar ele com acesso privado. Quando você cria com acesso privado, é o que eles chamam de hiding constructors. Ou seja, você não consegue instanciar um objeto dessa classe, news aqui, porque o construtor é privado. Você só vai conseguir criar instâncias através desse método aqui, getNews, que retorna um objeto da classe news. Ok? Então aqui ele está implementando um singleton, né? Ele criou um único news aqui, que ele sempre retorna esse cara que foi criado como estático. Está implementando um singleton. Acho que eu tenho aqui um exemplo de singleton aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver que eu tinha. Eu acho que é aqui, né? Isso. Olha só. Tem um coelho aqui, né? Ele cria um novo coelho dentro do método main. Ok, eu posso, da forma como está definido aqui, eu posso criar quantas coisas eu quiser. O detalhe aqui é o seguinte: quando eu tenho um método construtor, quando eu não defino o método construtor, o Java vai definir isso automaticamente para mim, certo? Então eu posso dar um new rabbit aqui, porque apesar de eu não ter definido, o Java define para mim automaticamente o método construtor, ok? Aqui eu tenho uma classe singleton, que cria minha única instância de singleton, né? Tá aqui, ó. E aí o construtor é private. Se eu defino um construtor default, ou seja, o que é construtor default? Construtor que não recebe parâmetros. Se eu defino um construtor default, o Java não vai definir mais esse construtor implicitamente, né? Então ele vai assumir que é esse aqui que eu quero usar. Uma vez que ele é private, o que vai acontecer? Eu não consigo mais criar objetos fora do contexto dessa classe aqui. Não consigo dar new, mas aqui dentro eu posso, certo? E ele cria um getInstance que retorna a minha única instância. Ou seja, singleton significa eu tenho uma única instância na minha Java Virtual Machine dessa classe singleton, e ela é sempre retornada por esse método aqui. Eu não consigo criar mais de uma instância, certo? Se existe contexto, você precisa fazer isso.
Se precisar, eu tenho que implementar nesse formato aí. Ok? Então aqui é só um gráficozinho mostrando. Você pode criar um proxy para criação desses objetos aí, certo? Bom, você pode também usar parâmetros para criar o seu construtor, né? Como aqui no caso contato recebendo o nome, e eu posso também fazer a sobrecarga desses construtores, ou seja, criar vários construtores com parâmetros diferentes. Ou seja, aqui eu tenho um segundo construtor recebendo o nome e departamento. Aqui eu tenho um primeiro que recebe apenas o nome, certo? Beleza. E o detalhe é o seguinte, um construtor pode chamar outro usando esse artifício aqui, ó, this, abre parênteses, fecha parênteses. Então eu estou chamando um segundo construtor, passando o nome e o segundo parâmetro como nulo, certo? É possível também dessa forma. Okay? Então esse construtor chama o segundo, passando o departamento nulo, e o nome ele passa o nome que ele recebeu como parâmetro aqui. Certo? No Java ele usa essa palavra this, palavra reserva this, ponto, para indicar, para diferenciar, né, a variável de instância, que é essa aqui, do parâmetro que tem o mesmo nome que foi passado aqui. Se fossem diferentes, eu não precisaria usar this, mas como tem o mesmo nome, eu preciso usar para diferenciar. Por exemplo, aqui eu estou acessando essa variável de instância. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.